Olá, que a paz esteja com todos. Bem-vindos ao 365 Dias com a Bíblia. Chegamos ao dia 41 da nossa jornada, um caminho de leitura da palavra em um ano. Hoje nós vamos mergulhar em passagens muito especiais. Êxodo 15, o Salmo 40 e Mateus 22. Juntos, vamos refletir sobre o louvor que brota da libertação, sobre aquela confiança que sabe esperar no Senhor e, por fim, sobre a autoridade de Jesus, que sempre nos revela a verdade. E para completar nossa leitura, vamos aos parágrafos 325 a 336 do Catecismo da Igreja Católica. Olha, se por acaso hoje é o seu primeiro dia por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveite e já se inscreva no canal, assim a gente continua essa caminhada juntos. Vamos começar? Vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro do Êxodo, capítulo 15. A cena aqui é simplesmente grandiosa. Imaginem só, depois daquela travessia milagrosa do Mar Vermelho, Moisés e todo o povo de Israel, agora em terra firme, entoam um cântico poderoso de vitória e gratidão a Deus. Sabe, este é um dos hinos mais antigos de toda a Bíblia. É um verdadeiro grito de alegria pela liberdade conquistada. O povo canta em uma só voz. Ele é o meu Deus, e eu o celebrarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é um herói dos combates. A imagem que isso cria é, uau, muito poderosa. Toda aquela força opressora do Egito, com seus carros e cavaleiros, sendo completamente derrotada pelo poder de Deus. E o cântico continua, descrevendo a ação de Deus com imagens muito vivas. A mão direita de Deus, que é um símbolo de poder e autoridade, aniquila o inimigo. É como se a própria natureza obedecesse à sua voz. Aquilo que foi um caminho de fuga para Israel, de repente se torna uma sepultura para os seus perseguidores. É a mais pura afirmação de que, nossa, ninguém, absolutamente ninguém, se compara ao Senhor em santidade e poder. E é interessante notar que o louvor aqui não é só pelo que Deus fez, mas por quem Ele é. Um Deus que não se limita a libertar, mas que também guia o seu povo com bondade, o conduzindo para um lugar seguro, de comunhão com Ele. A gente pode pensar que a libertação do Egito foi só o primeiro passo, né? O começo de uma longa jornada até a Terra Prometida. E essa celebração, ela se espalha. Maria, a profetisa, irmã de Arão, assume a liderança entre as mulheres. Elas começam a dançar e a cantar, repetindo o refrão principal do cântico. É lindo de ver. O louvor envolve a comunidade inteira, homens e mulheres, todos juntos numa única expressão de fé e de uma gratidão imensa pela salvação que receberam. Agora, a gente faz uma pequena transição, saímos desse grande louvor coletivo pela libertação e entramos numa oração mais íntima, uma oração de confiança, lá no Salmo 40. Aqui, a voz é a do salmista, falando da sua própria experiência de resgate. Ele começa assim: esperei e esperei ansiosamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. A imagem que o salmista usa é muito forte. É a de alguém que foi salvo do fundo do poço, de um lugar de desespero, um tremedal de lama onde não há firmeza. E Deus não só o resgata, mas o coloca em segurança, sobre a rocha firme, e ainda lhe dá uma nova razão para cantar. É a mesma alegria que vimos em Êxodo, só que agora numa escala bem pessoal, sabe? A gratidão vira testemunho. E o salmista vai mais fundo. Ele entende que a verdadeira adoração, ela vai muito além dos rituais. O que Deus realmente deseja é um coração obediente, ouvidos abertos para escutar sua palavra e uma vida que se dedica a fazer a sua vontade. E o salmo termina com um clamor, o que é bem real, né? Mostra que, mesmo depois de um grande resgate, a confiança em Deus é algo que precisa ser renovado a cada novo dia. E agora a gente chega no Evangelho de Mateus. O cenário muda completamente. Estamos com Jesus em Jerusalém, bem no auge do confronto dele com as autoridades religiosas da época. Ele está sendo testado, sabe, com aquelas perguntas bem capciosas, feitas de propósito para desacreditá-lo na frente de todo mundo. Primeiro, chegam os saduceus. É bom lembrar que eles eram um grupo da elite religiosa que não acreditava na ressurreição, nem em anjos, nem em espíritos. Então a pergunta que eles fazem sobre a mulher que se casou com 7 irmãos, ela não é uma busca sincera por uma resposta. Na verdade, é uma tentativa de ridicularizar a ideia de vida após a morte, de mostrar como ela seria, na visão deles, completamente absurda. Mas a resposta de Jesus é simplesmente brilhante. Primeiro ele vai direto ao ponto, acusando-os de não compreenderem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. A vida na ressurreição, ele explica, não é só uma continuação dessa vida aqui. É uma realidade totalmente transformada.
E para provar o ponto dele, ele usa a própria Torá, os livros que os saduceus aceitavam. Ele lembra que Deus se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas que já tinham morrido há muito tempo, mostrando que, para Deus, eles continuam vivos. Logo depois, aparece um fariseu, um especialista na lei, para testar Jesus com outra pergunta bem clássica: qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus, mais uma vez, vai direto ao coração da fé. Ele une duas passagens importantes das Escrituras. A primeira, amar a Deus com tudo, com todo o coração, alma e espírito. E a segunda, que é semelhante à primeira, amar o próximo como a si mesmo. E ele finaliza dizendo que toda a lei e os profetas, ou seja, toda a revelação divina, se apoia nesses dois pilares. Bom, depois de ter respondido a todas as perguntas, agora é a vez de Jesus. Ele toma a iniciativa. Ele vira o jogo e faz uma pergunta aos fariseus sobre a identidade do Messias, o Cristo. A resposta deles é aquela esperada, a resposta padrão baseada na profecia. Ele é o filho de Davi. É aí que Jesus os confronta, citando o Salmo 110. Nesse salmo, o próprio Davi chamou o Messias de meu Senhor. A pergunta que Jesus lança no ar deixa todo mundo em silêncio. Pensem bem, como o Messias pode ser, ao mesmo tempo, descendente de Davi e também Senhor de Davi? Com isso, Jesus está apontando para sua própria identidade divina, uma verdade muito mais profunda, que eles simplesmente não conseguiam compreender. O texto diz que a partir daquele dia, ninguém mais teve coragem de interrogá-lo. Depois dessa imersão na palavra, vamos ouvir agora o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 325 a 336. Eles funcionam como uma síntese da fé que a Igreja vive e transmite. E essa seção específica vai explorar a criação de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O catecismo começa esclarecendo uma coisa importante. A expressão céu e terra, que a gente ouve tanto, se refere a toda a criação. A terra é o nosso mundo, o mundo visível. Já o céu pode ter alguns significados. Pode ser o firmamento, a morada de Deus, ou também o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão sempre ao redor de Deus. Então, a existência dos anjos, que são seres puramente espirituais, é uma verdade da nossa fé. Eles são servos e mensageiros de Deus. E se a gente olhar para a história da salvação, eles estão presentes o tempo todo, sempre servindo ao plano divino. São eles que fecham o paraíso, que protegem a Ló, que detêm a mão de Abraão, eles assistem os profetas, sempre agindo em nome de Deus. E o catecismo encerra essa parte com uma verdade que traz muito consolo, citando São Basílio Magno. Ele diz que a vida humana, do comecinho ao fim, é acompanhada de perto pela proteção e pela intercessão de um anjo da guarda. E isso quer dizer que, pela fé, nós já participamos dessa grande comunhão com os anjos e os santos, todos unidos em Deus. Que jornada de hoje, não é mesmo? Nós passamos pelo grande cântico da libertação lá em Êxodo, depois pela espera cheia de confiança do Salmo 40, pela sabedoria impressionante de Jesus em Mateus e, por fim, pela realidade do mundo invisível que o catecismo nos descreve. O que fica é a imagem de um Deus que liberta, que sustenta e que revela a verdade tanto sobre a nossa vida aqui e agora, quanto sobre a vida que virá. Se esta leitura de alguma forma ajudou no seu dia, na sua caminhada de fé, eu faço um convite. Se inscreva aqui no canal para a gente continuar juntos amanhã. E se sentir no coração, deixe um comentário dizendo o que mais tocou você hoje. E, claro, compartilhe essa mensagem com alguém que talvez esteja precisando ouvi-la. Que a paz do Senhor esteja com todos. A gente se encontra aqui no próximo dia da nossa jornada.